Deus, em alguns momentos, pastor, ele se permite algumas coisas para nos alcançar. Porque nós estamos falando de um Deus que é soberano. Sim. E que é um Deus que em espaço físico não cabe aqui onde a gente está. Um Deus que é tão grande, tão maravilhoso, que ele não cabe dentro de nós. Mas ao mesmo tempo, ele entra, ele cabe, ele está. Então ele se permite se diminuir de uma forma que nós venhamos a entender ele. E Jesus no poço de Jacó, para a mulher samaritana, ele é muito claro, Deus é espírito. Convém que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus é espírito. Ali ele disse o que Deus é. E ao mesmo tempo, Deus lá no Éden fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí, conforme a sua semelhança e imagem, ele nos cria, ele nos forma, nos cria. A Bíblia diz que nós fomos criados por Cristo, por ele, desde antes da fundação do mundo. Gerados nele desde antes da fundação do mundo. Então quer dizer que nós fomos gerados, fomos criados como ele é, em espírito. E depois ele nos forma, né? Lá no Éden ele diz, então Deus nos formou. Então eu vejo um Deus tão maravilhoso que eles no que Cristo fez, e João relata no primeiro capítulo, ele se esvazia e ele se permite que nós venhamos a ver ele tal qual nós somos, ou parecidos, para que a gente possa ter um pequeno entendimento, uma fagulha. Porque o ser humano necessita disso, necessita dessas coisas. Dificilmente a gente fala ou crê sobre um Deus abstrato. Sempre se tem, toda vez que nós perguntarmos para alguém como tu acha que Deus é, ele vai trazer a descrição do Antigo Testamento ou do Apocalipse. Então ele vai trazer uma perspectiva humana, ou talvez num corpo glorificado como os anjos, pouco maior que nós, mas ainda assim, mesmo Deus sendo espírito e tudo subsistindo nele, ele permite essas experiências para que a gente possa ser reanimado nos momentos mais complicados, né? Nos momentos mais difíceis da nossa vida. E aí a gente consegue entender o que algumas pessoas da Bíblia viram que se renderam, né? Tem algumas coisas que mexem muito comigo, e aí vamos voltar lá para aqueles versículos, né, que a gente ama tanto e que também poderiam ser os nossos escolhidos ali, Isaías capítulo 6. O que Isaías viu, né? Cara, o que ele viu ali? O que Maria Madalena viu no sepulcro? Então, assim, são coisas que a gente... O que Paulo viu, né? Coisas inefáveis ao homem falar. Sabe? E aí a gente começa a ver, o senhor teve a sua experiência, eu tive a minha. Mas o que esses caras tiveram? Com certeza foi muito mais além. Muito mais. O apóstolo Paulo, então, meu Deus do céu. Foi algo tremendo, né? Então são coisas que mexem com a gente e que nos enchem de esperança, né? E de força, de fé. Não tem como duvidar de um Deus desses, né? Na verdade, tu está falando aqui, né, Rodrigo, mas tudo me fascina, sabe? Tudo me fascina, esses temas. Hoje eu não sei teologicamente, sabe, Rodrigo, eu faço uma diferença entre o Cristo e Jesus. Faço uma diferença, porque, claro, Cristo, ele estava antes da fundação do mundo. E na linha do Velho Testamento ele aparece, né, várias vezes, mas quando a gente vai aprender de Jesus e ver que Cristo estava em Jesus, para mim, que a questão da encarnação é quando o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e agora Deus está dentro de um corpo humano. E isso me fascina demais. É por isso que eu aprendi sempre a olhar para Jesus,
porque para mim ele é a forma de Deus, né? Da minha forma também compreensível, porque se fez humano. Sim, quem vê a mim... Não, vê ao Pai. Vê ao Pai. É, sem dúvida. Então a minha mente, o meu coração, o meu espírito e a minha sede, ele se volta para isso, sabe? Para aprender de Jesus. Porque eu sei que é Deus. É Deus falando e ensinando, né, num corpo humano, num rosto com barba, com olho que enxerga, né? Aí deixou de ser simplesmente um espírito e começou a falar a minha linguagem humana. Sim, se permitiu para nos conectar, né? É lindo que a Bíblia diz que Jesus é a expressão exata do seu ser. Então é por isso, é quase, se tu pensar, é quase irracional. A encarnação é irracional, se tu pensar, não cabe na mente humana. Como é que a gente vai, como é que o ser humano vai entender, Rodrigo, que Deus, o Criador de todo o universo, decidiu visitar o nosso planeta num corpo humano? É muito difícil, tu entende? A gente só consegue compreender pelos olhos da fé. É apenas pela fé. Entendeu? Senão é uma mensagem irracional. Ao mesmo tempo, tão simples de entender quando o coração da gente entendeu pela fé. Né? Então é por isso que me fascina pregar, né? Imagina, nós como pastores entregamos a vida para isso, para pregar, para ensinar sobre Jesus. Né? E é por isso que a palavra de Deus de alguma forma também é encantadora, porque vai ensinar coisas que as escolas também não nos ensinaram, né, Rodrigo? A gente aprendeu português, matemática, história, geografia, química, física. Não, só que agora a gente está diante de outras matérias. O que tu sabe sobre o amor, sobre a paz, sobre a alegria, sobre o perdão? Ou seja, somos especialistas em conflitos e analfabetos no perdão, em temas como esse. E aonde aprender, Rodrigo? Me diz, aonde? Com a vida? Quem é que está ensinando isso? A igreja está. A Bíblia tem de sobra esse tema para refletir, debater, conversar sobre, ensinar, enfim, tantas coisas. Porque a vida só machuca, né, pastor? A vida só machuca. Será? Tu acha mesmo? A pessoa que vive fora do evangelho e não conhece a Deus eu conheço muitas pessoas que são amarguradas pela vida. Mas Rodrigo, eu não sei. Às vezes eu fico refletindo, porque é claro que tem. Claro que tem. Mas existe também muitos que aprenderam a viver. Encontraram até um jeito de descobrir o seu jeito de fazer as suas orações, né, de se comunicar com Deus. É uma questão de perspectiva, então. Sem dúvida. Rodrigo, eu confesso, encontrei muitas pessoas maravilhosas no meu caminho. E que elas não tinham ainda encontrado Deus da forma como eu encontrei, mas elas tinham encontrado também de outra forma, sabe? E com certeza, através talvez de uma crise na vida, mas encontraram, sabe? Não conseguiram aprender como Deus, porque não tiveram acesso até à palavra de Deus, né? Mas eu reconheço, assim, sabe, a quantidade de pessoas que conseguiram se conectar de alguma forma sem ter ainda encontrado o seu caminho através do caminho que eu encontrei. Eu não posso fazer do meu caminho uma regra para os outros encontrarem, porque Deus age de forma diferente. Ele tem o jeito dele de pregar o evangelho também, né? E que cada vez que acontece acaba nos fascinando o jeito de Deus ser. E isso às vezes eu preciso me cuidar
para que eu não fique dentro de uma mente assim, porque a gente tem uma tendência de criar um modelo de Deus, né, Rodrigo? E tipo, quebrar isso, sabe? E entender que Deus é maior e tem um jeito para se apresentar para cada um, é muito especial. É muito especial. Embora tudo aponte para Cristo, né? Ah, não, sem dúvida, né? Sem dúvida. É o alfa, o ômega, né? É o princípio, o fim, é o caminho, é a verdade, é a vida. Mas, Rodrigo, é por isso que eu digo, exige uma reflexão. Eu já perguntei o que é o caminho, né? O que é a verdade? O que é a vida? Né? Não são perguntas fáceis de fazer, sabe? Mas é maravilhoso a gente refletir sobre. Eu confesso assim que eu vivo um momento da minha vida muito especial com a palavra de Deus, assim, porque me delicio nessa questão daquilo que eu aprendi na vida normal, colegial, familiar, mas agora eu me deparo com outros valores, sabe? Que é exatamente isso, que é o amor, que é a alegria, que é a paz, que é a paciência, sabe? São matérias novas para mim sobre o perdão. Eu fico dentro disso. Por quê? Porque, Rodrigo, como é que se dilata um coração? Tu diz assim, eu quero aprender, eu quero crescer. Tu diz assim, André, eu quero crescer, sabe? Eu quero me desenvolver, eu quero me tornar um marido melhor. Eu quero me tornar um pai melhor. Eu quero me tornar um pastor melhor. Eu quero me tornar um filho, né, melhor. Eu quero me tornar um ser humano melhor. Como é que se faz? Qual é a receita? Aonde que está a resposta para isso, sabe? São coisas que eu fico refletindo sobre. Eu quero ampliar o meu ser. Como é que se faz, Rodrigo? Sabe? É um desafio muito grande, porque o reino de Deus, Rodrigo, ele cresce para dentro da gente. Então, existe uma capacidade de se dilatar em Deus, sabe? Então, eu quero aprender sobre... esses dias eu estava meditando sobre a raiz de amargura, né? É um tema, porque eu comecei a falar sobre perdão, mas me deparei num limite, na questão do coração humano, né? E falei, poxa vida, como a falta de perdão gera um coração amargurado. Que a raiz de amargura, me esqueci a palavra agora, que a palavra de Deus cita, mas é como se trouxesse confusão para a mente humana. Agora presta atenção nisso, olha só que interessante. Vamos dizer assim que eu tive um conflito contigo e agora meu coração está cheio de raiz de amargura. Vamos lá, vamos se deparar com essa crise. Essa é uma crise bacana da gente discutir sobre isso. E comum. E comum, diário. Diariamente a gente tem isso, né? Com certeza. Mas, Rodrigo, por exemplo, onde é que nasce a raiz de amargura? Por exemplo, eu discuti contigo. E aí, por que eu estou amargurado? Porque eu fiz uma expectativa de alguma coisa que eu acho que tu deveria fazer por mim, mas tu não fez. Então, eu criei uma falsa expectativa do que tu poderia fazer por mim. Mas essa falsa expectativa também é uma expressão do meu egoísmo. E aí eu esperava que tu me fizesse algum bem e que tu agisse de uma forma amorosa comigo, mas tu não fez isso. Logo, eu fiquei chateado contigo e fiquei com o coração amargurado. O coração amargurado, Rodrigo, olha só onde é que ele afeta. Ele é como se a pessoa ficasse com o coração arranhado e subisse meio que, eu digo assim, uma nuvem no cérebro da gente e tirasse a nossa forma saudável de pensar, ou seja, uma orientação. Ele coloca um filtro, né? Sim. Agora eu te pergunto, como é que se sai dessa?